Olá! Sou a professora Lucília Lopes e hoje vamos homenagear um mestre da cultura popular brasileira, J. Borges. José Francisco Borges nasceu em 1935 na cidade de Bezerros, no interior de Pernambuco, e até os dias de hoje vive no mesmo lugar. Esse artista popular é também xilogravador e poeta. Filho de agricultores, frequentou a escola aos 12 anos de idade, apenas por 10 meses. No decorrer de sua vida, realizou diversas atividades para sobreviver. Foi marceneiro, mascate, pintor de parede e até oleiro. Até que em 1956 comprou um lote de folhetos de cordel e começou a atuar como vendedor em feiras populares. Estimulado pelos cordéis que vendia, J. Borges toma coragem e em 1964 escreve o seu primeiro folheto, O Encontro de Dois Vaqueiros no Sertão de Petrolina, que é ilustrado pelo artista Dila, de Caruaru, e publicado pelo folheteiro Antônio Ferreira da Silva, que acompanhava J. Borges nas feiras do interior. A literatura de cordel é uma das heranças lusitanas, que surgiu em Portugal por volta do século XII, com o trovadorismo medieval. Nessa época, havia artistas que declamavam histórias cantadas para o público, até porque o analfabetismo era praticamente generalizado naquela época, e uma das formas de transmitir o conhecimento e também de divertir o público era por meio da oralidade. Mais tarde, já no século XV e XVI, no Renascimento, é que foi criada a prensa. E aí viabilizou-se a impressão mais rápida e também em quantidade de textos no papel. A partir disso, as histórias que eram contadas apenas oralmente pelos trovadores passaram a ser gravadas em folhetos e tomaram as ruas penduradas em cordas, os famosos cordéis, como é conhecido em Portugal. A princípio, peças de teatro também eram impressas nesses livretos, como, por exemplo, as obras do escritor português Gil Vicente. Então, com a chegada dos portugueses ao país, veio também a prática da literatura em cordel, que se instalou no Nordeste. Dessa forma, no século XVIII, essa expressão cultural se solidifica no Brasil. Figuras importantes para a popularização do cordel são os repentistas, que são violeiros que cantam as histórias rimadas em locais públicos, de maneira bem parecida ao que faziam os antigos trovadores. O folheto de estreia de J. Borges é um sucesso e vende 5.000 exemplares em apenas 2 meses. Na sua segunda publicação, O Verdadeiro Aviso de Frei Damião sobre os Castigos que Vêm, J. Borges não encontra nenhuma placa de gravura pronta, nem um ilustrador para criar a capa do folheto. Por economia, produz sua primeira xilogravura, inspirada na fachada da igreja de Bezerros. Foi assim que J. Borges iniciou outra profissão de sucesso, xilogravador. Em pouco tempo,
Ele adquire máquinas tipográficas e passa a editar os seus próprios folhetos. O que é xilogravura? Xilogravura significa gravura em madeira. É uma antiga técnica de origem chinesa em que o artesão utiliza um pedaço de madeira para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte que pretende fazer a reprodução. Em seguida, utiliza tinta para pintar a parte em relevo do desenho e, na fase final, é utilizado um tipo de prensa para exercer pressão e revelar a imagem no papel ou em outro suporte. Um detalhe importante é que o desenho sai ao contrário do que foi talhado, o que exige um maior trabalho do artesão. Apesar de ter iniciado sua carreira como cordelista, é pelas xilogravuras que J. Borges se destaca. Autodidata, J. Borges desenha direto na madeira e muitas vezes as imagens são feitas de memória. O fundo da matriz é talhado ao redor da figura que recebe aplicação de tinta, tendo como resultado um fundo branco e a imagem impressa em cor. Descoberto por colecionadores e empresários de arte, J. Borges vê seu trabalho ser levado para todos os cantos do país. Na década de 1970, ele desenhou a capa de As Palavras Andantes, de Eduardo Galeano, e gravuras suas foram usadas na abertura da telenovela Roque Santeiro, da Rede Globo. Quem sabe não quer falar, quem fala não quer dizer. Eu vou mostrar pra vocês a história que o povo conta. É história feita de fé, de ambição e de glória. É história dentro da história, é favor prestar atenção. Nessa época, começou a gravar matrizes sem estarem relacionadas com os seus cordéis, simplesmente como uma obra artística e em maior tamanho. Isso permitiu expor no exterior. Em 1992, numa importante galeria da Suíça, e também no Museu de Arte Popular de Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos. J. Borges foi condecorado com a Comenda da Ordem do Mérito pelo presidente do Brasil na época. Recebeu o Prêmio Unesco na categoria Ação Educativa Cultural e em 2002 foi um dos 13 artistas escolhidos para ilustrar o calendário anual das Nações Unidas. Sua xilogravura A Vida na Floresta abre o ano nesse calendário. Em 2006, J. Borges foi tema de reportagem no jornal The New York Times. O escritor Ariano Suassuna o considera o melhor gravador popular do Nordeste. Suas xilogravuras são impressas em grande quantidade, em diversos tamanhos, e são vendidas a intelectuais, artistas e colecionadores de arte. Dono de uma técnica própria de colorir as imagens, J. Borges atende pedidos para representar o cotidiano do pobre, o cangaço, o amor, os castigos do céu, os mistérios, os milagres.
crimes e corrupção, os folguedos populares, a religiosidade, a pirraça, temas sempre muito ligados à cultura da região. Na cidade de Bezerros foi inaugurado o Memorial J. Borges, que assume as funções de ateliê, oficina e galeria, onde ficam expostos parte das suas obras e produções artísticas. J. Borges é um dos patrimônios vivos de Pernambuco. E eu fui criado na roça, meu pai era simples agricultor e não entendia nada de arte, nem cordel. Ele lia cordel para mim. Para mim e para os outros irmãos, a gente se divertia lendo, ouvindo meu pai ler cordel. E eu trabalhava na agricultura, ajudando a ele. Depois, na seca de 52, a gente foi embora para a zona da Mata Sul, do sul do estado. Então, lá eu passei 15 anos morando entre Ribeirão e Escada. E lá foi onde eu comecei a vender cordel, pelas praças de feira. E lá em Escada foi onde eu precisei de ilustrar o meu primeiro cordel que eu escrevi. Antes disso, eu trabalhei muito em construção civil, como pedreiro, como carpinteiro, pintor de casa. Fiz cerâmica, fiz tijolo, trabalhei em usina. Cheguei até botar cana na esteira da usina para moer. No campo eu trabalhei cheguei até cabo. E tinha uma vaga de apontador, mas eu nunca me dediquei a andar de cavalo. E aí quando falaram em andar a cavalo, eu disse, não, apontador nem administrador eu não quero, porque é para andar a cavalo e eu não gosto. Aí fiquei no cabo, e de cabo eu passei para cantar cordel, ler cordel, e daí por diante comecei. Desde 56 que eu faço cordel, vendo, publico e ilustro. Eu fui para a escola e estudei 10 meses só. E 10 meses, com esses 10 meses de escola, que a leitura é feita um pé de planta, você regando todo dia, você vai ter um pé de planta muito bonito. E se você tem um pé de árvore bonito, um pé de planta bonito, você não liga importância, ele vai morrendo. Igualmente a leitura, se aprende pouquinho e vai pegando os detalhes, vai acumulando, vai gravando, vai lendo, vai vendo como é. Depois a leitura torna-se muito grande. Um trabalho que eu nunca aprendi com ninguém. Eu peguei um pedaço de madeira, eu só tinha a noção como era feito. Peguei um pedaço de madeira, fiz o esquadro, lixei, e risquei, cortei, levei na tipografia, tirei uma prova. Aí o rapaz disse, olha, dá para imprimir muito bem. Eu digo, então manda brasa. Imprimi o cordel, vendi bastante. Vendi 5 mil cordel desse, a primeira gravura. Depois disso eu fiz mais a segunda e terceira e fui também fazendo para os cordelistas da região. Passei uma temporada fazendo. E você? Se fosse contar as histórias que conhece do lugar onde mora, das pessoas que conhece, como contaria? Em formato de rima? Em formato jornalístico? Informalmente, como conversamos? Vamos pensar nisso e registrar uma história ou um caso que aconteceu aí no lugar onde você mora. Pode ser um acontecimento seu ou até mesmo um causo inventado. Afinal, para um bom cordel, o que importa é que a história prenda a atenção ou divirta quem ouve. Registre essa história num arquivo digital, num vídeo, num áudio ou no seu caderno. Bom trabalho e até a próxima aula!